Meus caros escavadores, olhem para esse mar de corpos que somos hoje, nesse mundo de 8 bilhões de seres humanos. Esqueçam por um instante o que o mundo lá fora disse que vocês são. Esqueçam os seus diplomas de PhD, que muitas vezes servem apenas como ornamentos para o orgulho do ego. E esqueçam a ilusão do analfabetismo, que o sistema colonial usou para fazer você acreditar que não tem o direito de compreender a sua própria natureza. Nós estamos aqui hoje para tratar de uma única e revolucionária verdade. Todos nós, sem exceção, carregamos um oceano sagrado escondido dentro da nossa espinha. Um pedaço vivo do útero de nossas mães que ainda flui dentro da nossa cabeça, esperando que nós aprendamos a respirar para que ele possa nos libertar. O que a ciência ocidental moderna levou séculos para mapear através de microscópios eletrônicos e ressonâncias magnéticas em tempo real, os nossos ancestrais, nas fogueiras das tradições orais africanas, nas florestas com os povos originários, nos templos da Índia e no deserto do Egito, já haviam desenhado, com a precisão de quem lê a alma. Não há casualidade nessa conexão, existe uma linha contínua que une o laboratório de Harvard à caverna dos yogis. E o meu objetivo aqui, diante de você, é fazer com que compreenda a engenharia desse milagre biológico para que possamos desarmar as correntes do medo que prenderam a nossa civilização. Bem-vindos à cátedra da sua própria existência. Bem-vindos à revolução da bioneuroterapia. Para compreendermos o tamanho da farsa em que fomos inseridos, precisamos fazer uma escavação profunda da nossa própria história biológica. Vamos praticar a neuroarqueologia do inconsciente. Fechem os olhos por um segundo e lembrem-se do início de tudo, antes de vocês nascerem, antes de terem um nome, um CPF ou uma classe social. Vocês eram um pequeno embrião flutuando na escuridão aquecida e perfeita do líquido amniótico, dentro do útero de suas mães. Naquele espaço sagrado de pura potência, quando o tubo neural de vocês se fechou para esculpir a medula espinhal e o cérebro, uma porção exata daquela água uterina primordial ficou presa do lado de dentro. Aquela água não desapareceu. Ela se transformou no seu fluido cérebro-espinhal, o líquido cefalorraquidiano que banha, protege e nutre o seu sistema nervoso nesse exato milésimo de segundo enquanto você me escuta. A água que te protegia antes de você existir no mundo físico ainda está viva dentro da tua cabeça. O inconsciente não é uma gaveta abstrata cheia de traumas esquecidos. O inconsciente é a arqueologia biológica líquida. É a memória celular do desapego primordial e da segurança absoluta que carregamos dentro do nosso crânio. E onde essa água se acumula? No centro geométrico do seu cérebro existe uma cavidade misteriosa e profunda. A neurociência moderna, despida de qualquer poesia instrumental, chama esse espaço de terceiro ventrículo. Mas abram os livros de história que os impérios tentarão queimar há milhares de anos, os taoístas chineses olhavam para essa mesma coordenada anatômica e a batizaram de o Palácio de Cristal. Os yogis da Índia antiga, recolhidos em meditação profunda, entravam nessa mesma estrutura e a chamavam de a caverna de Brahma. E se nós caminharmos pelas areias do deserto, no Egito, de mais de 5.000 anos atrás, em Kemet, encontraremos essa mesmíssima cavidade desenhada com precisão cirúrgica dentro de um hieróglifo sagrado, o olho de Horus. Mas como 4 civilizações distintas, separadas por oceanos de espaço e milênios de tempo, encontraram exatamente o mesmo lugar? Porque elas não estavam inventando mitologias, elas estavam fazendo neuroarqueologia. Elas sabiam que dentro dessa caverna preenchida por fluido reside o portal de conexão entre a matéria e a consciência. Ora, o olho de Horus não era uma metáfora mística, era a descrição anatômica de um sistema real de transcendência que o homem moderno, na sua pressa neurótica e no seu vício pelo consumo, esqueceu de acessar. Vamos descer agora ao nível da biologia e da epigenética. Sem a arrogância técnica que afasta o leigo e sem a superficialidade que desaponta o cientista. O seu corpo
produz todos os dias cerca de meio litro desse fluido cérebro-espinhal. Ele é totalmente renovado a cada 6 ou 8 horas. Nesse momento, agora, aproximadamente 150 ml dele circulando pelo teu sistema nervoso. Pesquisas de ponta publicadas na revista Neuron demonstraram que esse fluido não é apenas um amortecedor hidráulico para proteger o cérebro contra impactos mecânicos, como os manuais antigos ensinavam. Os estudos, por exemplo, de Zapaterra, de 2011 e 2012, comprovaram que o líquido fluido cérebro-espinhal funciona como um nicho proliferativo para as células progenitoras neurais, regulando ativamente a neurogênese, o comportamento e o desenvolvimento cortical profundo. Zapaterra descobriu algo que deveria fazer a espinha de cada um nesse planeta arrepiar. As paredes internas desses ventrículos cerebrais são totalmente revestidas por cílios microscópicos. Esses cílios não servem apenas para mover o líquido mecanicamente. Eles funcionam como sensores altamente complexos. Eles respondem a sinalizações moleculares, a gradientes de pressão, a movimentos e possivelmente a variações de luz e vibração eletromagnética. Compreendam a beleza biológica disso, meus amigos. O seu cérebro possui antenas microscópicas voltadas para dentro. Nós passamos a vida inteira com as nossas antenas voltadas para fora, consumindo imagens distorcidas das telas dos celulares, as narrativas catastróficas dos telejornais e a propaganda industrial, que nos diz o que comprar e o que temer. Enquanto isso, a nossa biologia implora para que olhemos para dentro, onde os cílios dos nossos ventrículos esperam para traduzir a vibração do nosso próprio alinhamento. No destino final desse canal de água, banhada constantemente por esse fluido sagrado, reside a glândula pineal. A medicina ocidental passou décadas tratando a pineal como um mero órgão vestigial, um pedaço inútil herdado da evolução. Que cegueira cínica! A pineal derrama suas substâncias e hormônios diretamente no líquido cérebro-espinhal, e não através de sinapses lentas, neurônio a neurônio. Quando a pineal secreta, ela usa o oceano interno para alcançar o cérebro inteiro de uma só vez, inundando o seu sistema nervoso com melatonina e com um composto molecular conhecido como DMT. A ciência oficial ainda patina para decifrar a função completa do DMT endógeno. Mas as tradições originárias e os xamãs da floresta sempre souberam que essa molécula é o veículo que desativa a ilusão do tempo linear e permite que o ser experimente a eternidade do agora. Mas como nós ativamos essa tecnologia que já nasceu instalada em nós? Como fazemos essa água subir? A resposta está na neurocinética e na ontologia, a ciência do movimento do corpo e a dimensão do nosso ser. Esse fluido cérebro-espinhal não flui ao acaso. Ele percorre uma rota vertical perfeita que começa na base da sua coluna vertebral e sobe até o centro do crânio. Olhem para o osso que ancora a base da coluna de vocês. Na anatomia ocidental, ele herdou o nome diretamente do latim, os sacrum, que significa literalmente osso sacro, osso sagrado. Os yogis antigos descreviam essa exata rota como o canal energético Sushumna, o eixo por onde a energia vital, a Kundalini, desperta e viaja em direção ao topo da cabeça. O microscópio de Harvard e a tradição oriental desenharam a mesma estrada. Um usou a linguagem da energia, o outro a linguagem do líquor. É a mesmíssima coisa. E qual é o motor cinético que empurra essa água sagrada do osso sacro até o palácio de cristal no cérebro? A sua respiração. Em 2015, cientistas da Universidade de Göttingen publicaram no Journal of Neuroscience um estudo revolucionário, utilizando ressonância magnética em tempo real. Esse estudo é de Dreja Kulashevsky, em 2015. Eles provaram de forma empírica e irrefutável que a inspiração profunda é o principal regulador do fluxo de fluido cérebro-espinhal do cérebro humano. Cada vez que você puxa o ar de forma forçada e profunda, expandindo o tórax e o abdômen, você empurra fisicamente o líquor para cima através da coluna.
Kulashevsky e Akdemir, em 2018 e 2019, conseguiram perceber isso nas pesquisas. Cada vez que você retém o ar nos pulmões, o fluxo faz uma pausa e se acumula. Cada vez que você solta o ar, a direção se inverte. Pense no impacto disso na ontologia do seu ser. Pranayama, as respirações ancestrais africanas, o tumo tibetano, o método, a respiração holotrópica, o método Wim Hof, as técnicas de respiração e presença, toda e qualquer tradição espiritual que utilizou o controle do sopro como ferramenta de expansão da consciência, estava, na verdade, utilizando uma bomba mecânica hidráulica para empurrar o fluido uterino contra a glândula pineal. Os yogis diziam, a Kundalini subiu pelo Sushumna. A ciência moderna diz, ocorreu um fluxo ascendente do LCR via inspiração forçada. A linguagem do PhD e a linguagem do místico se abraçam no mesmo fato biológico. O terceiro olho nunca foi uma metáfora poética ou uma alucinação de eremitas do topo da montanha. O terceiro olho é a descrição exata de um sistema anatômico real. Um ventrículo preenchido por fluido amniótico residual, equipado com sensores microscópicos sensíveis à vibração, conectado por um canal direto ao osso sacro da base da coluna e responsável por banhar uma glândula que libera as moléculas de percepção expandida. Tudo isso ativado pelo ato mais simples, gratuito e negligenciado da sua vida, o jeito que você respira. E aqui, meus amigos, eu preciso invocar a crueza cínica de Diógenes de Sinope para fazermos uma pergunta desconfortável. Se essa tecnologia de libertação e êxtase está disponível dentro da coluna de cada ser humano, por que nós vivemos em uma sociedade de doentes, ansiosos, deprimidos e escravizados pelo relógio? Por que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem experimentar 1 milímetro dessa expansão? Para entender essa engenharia de dominação, precisamos conectar o fluxo do nosso líquor ao mapa da mente humana desenhado por Timothy Leary e a sua teoria dos 8 circuitos da consciência. E guarde isso que a gente vai usar isso nos próximos vídeos também. Preste atenção nisso. Leary nos ensina que o nosso sistema nervoso possui 8 softwares de processamento da realidade. Os primeiros 4 circuitos são chamados de circuitos terrestres ou larvais. Eles servem estritamente para garantir a nossa sobrevivência, funcionalidade e adaptação mecânica à matrix social. O primeiro circuito é o neurosomático de sobrevivência básica. É impresso na infância pela relação com a mãe. É aqui que decidimos a nível biológico se o mundo é um lugar seguro ou perigoso. É o circuito da confiança ou do pânico, do medo ou da segurança. O segundo circuito é o territorial emocional de poder. É impresso pela figura do pai e pelas regras do clã. É o circuito que define quem manda e quem obedece, a dominância ou a submissão, a nossa necessidade de demarcar território e exercer controle sobre os outros. O terceiro circuito é o semântico intelectual. É o circuito da linguagem dos mapas mentais, das teorias acadêmicas, da lógica linear. É onde o seu ego decide se você é inteligente ou incapaz, baseado nos símbolos que a sociedade valida. O quarto circuito é o sociossexual moral. É o circuito que gerencia as normas, os papéis sociais, os tabus, a moralidade religiosa e as regras de etiqueta para que você se encaixe perfeitamente no rebanho sem causar problemas ao status quo. Leary nos alertou que 99% da humanidade vive e morre, trancada dentro desses 4 circuitos larvais. Nós passamos a vida inteira correndo atrás de segurança. Circuito 1. Brigando por poder e status. No circuito 2. Acumulando diplomas e certezas intelectuais inúteis. No circuito 3. E tentando desmoldar a moralidade hipócrita do grupo. No circuito 4. Nós somos larvas orgulhosas do nosso próprio rastejar. E onde estão os outros 4 circuitos? Os circuitos de evolução. Existem em estado latente dentro de cada cérebro desse planeta.
circuito 5 é o neurosomático. Ele desperta o corpo para o êxtase e o prazer como inteligência, expandindo a consciência sensorial através do yoga e da respiração integrativa. O próximo circuito é o neuroelétrico, que permite que a mente observe a si mesma, alcançando a metaprogramação, a capacidade de perceber que você pode reescrever e reprogramar todos os traumas dos circuitos anteriores. O circuito 7 é o neurogenético. Abre os arquivos do teu DNA, conectando você e a memória ancestral de toda a humanidade ao inconsciente coletivo de que falava Jung. E, aliás, se prepare que eu estou preparando uma coisa do Jung aí babadeira, hein? E o circuito 8, que é o neuroatômico, que é a consciência quântica pura, o estado que transcende o tempo, o espaço e a própria morte física. O território que os budistas chamaram de Satori e os yogis Samadhi. Ouçam com atenção a denúncia freiriana que eu trago agora, nesse momento. Existe uma intencionalidade política e macroeconômica para manter as antenas do teu cérebro desligadas. Os sistemas poderosos de controle global, as elites financeiras invisíveis, as indústrias de entretenimento anestesiante e as máquinas de guerra geopolítica precisam desesperadamente que você permaneça trancado nos circuitos larvais. Para fazer isso, eles utilizam uma estratégia cirúrgica. Eles bombardeiam a noosfera diariamente com narrativas de escassez, inflação, desemprego, vírus, terrorismo, corrupção, conflitos partidários, se é Lula ou Bolsonaro, se é Trump ou se é tromba. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que é biologicamente impossível acessar o circuito 5 de evolução se no seu circuito 1 de sobrevivência você ainda mantiver o pânico. Quando você passa o dia inteiro imerso no medo do amanhã, o teu cérebro límbico, sequestra a tua energia biológica. O teu eixo HPA inunda o teu corpo com cortisol e adrenalina, ativando o plano de luta e fuga. A sua respiração se torna curta, rápida e apical. Uma respiração de bicho aquado. Sob a ótica da neurocinética, a respiração curta congela o fluido cérebro-espinhal na base da coluna. O líquido não sobe. A pineal não é banhada. O DMT não é liberado. O terceiro olho permanece fechado. Você fica preso no chão da sobrevivência, consumindo antidepressivos para aguentar a engrenagem e gastando seu dinheiro para comprar coisas de que não precisa, para impressionar pessoas que você não conhece e primordialmente com dinheiro que você não tem. O pânico coletivo é a maior ferramenta de manutenção da servidão humana. Eles colonizaram a sua respiração para poder colonizar a sua mente. Chega de sermos vítimas desse ato trágico. A terapia cognitivo-espiritual, que é o pilar de coroação da bioneuroterapia, nos convoca ao estoicismo absoluto e à soberania interna. O estoico não perde um único miligrama do seu axé ou da sua energia vital, tentando controlar o que vem de fora. Ele compreende que o mercado financeiro, as guerras na TV e o julgamento moral da sociedade, o filme de terror ou de comédia ou de drama, não estão sob a sua jurisdição. O que está sob a sua jurisdição? Seu corpo, o seu tempo, a sua respiração, o momento presente. Nós criamos governos tirânicos, sistemas financeiros abusivos e tutores econômicos internacionais porque ainda nos comportamos como crianças assustadas no circuito 1, implorando por um salvador que nos garanta o pão de amanhã. Curar a ansiedade antecipatória e o medo do futuro não é uma técnica psicológica para fazer você sorrir de forma amarela enquanto o mundo desaba. Curar o medo é um ato de insurgência política e biológica. Quando você decide desativar o plano de luta e fuga através do comando consciente do seu próprio corpo, a maquete de dominação deles perde a utilidade. Meus caros, não vamos sair desse momento do mesmo jeito que entramos. O fio da meada foi totalmente puxado. Vocês agora conhecem a anatomia do ferro que prende e a engenharia da água que liberta. Chegou a hora de praticarmos a nossa autogestão psíquica e noética. Chegou a hora de subirmos na nossa própria cátedra e governarmos
as nossas vidas de forma autoral. Quero que vocês se posicionem agora de forma ereta. Sintam o osso sacro de vocês ancorado firmemente no assento. Distensionem os ombros, soltem a mandíbula. Desarmem essa couraça muscular que vocês usam para morder o medo do futuro. Nós vamos fazer juntos o movimento cinético que os yogis, os cientistas, mapearam. Nós vamos bombear o líquido do útero em direção ao palácio de cristal. Puxem o ar. Sintam o tórax expandindo, sintam o abdômen crescer. Empurrem o fluido cérebro espinhal para cima através da espinha, deixando-o subir pelo canal sagrado. Segurem o ar por 4 segundos. Permitam que a água banhe as antenas microscópicas dos ventrículos. Permitam que ela toque a glândula pineal. E agora soltem devagar. Esvaziando o corpo de toda a opressão internalizada, devolvendo ao universo a ilusão do controle egóico. Sintam a sua biologia se acalmar. Percebam como o circuito larval da sobrevivência começa a ceder espaço para a presença pura do ser. A nossa liberdade não é uma promessa de campanha eleitoral para as próximas décadas. A nossa liberdade é a nossa insistência em existir de forma soberana, orgânica e confluente no dia de hoje. A engenharia do pânico construiu uma gaiola gigantesca e passou séculos nos dizendo que o horizonte exterior era perigoso demais para as nossas asas. Eles nos trancaram nos circuitos do medo e nós aceitamos polir as grades da prisão em troca da nossa ração diária de uma falsa previsibilidade. Agora que a ressonância magnética e a ancestralidade escancararam as portas dessa estrutura, eu deixo para você uma última e mais pungente indagação para você levar com você. Se o oceano que te gerou no útero ainda corre na tua coluna, esperando apenas o sopro da tua presença para despertar o Deus que habita em você, você terá a coragem de assumir a autoria do seu próprio voo ou continuará rastejando nos circuitos da sua sobrevivência apenas porque o opressor lhe garantiu que amanhã haverá pão?